Bitcoin, que chegou a atingir seus 102 mil dólares, corrigiu cerca de 10%. E aí? Muita gente falando que acabou a movimentação de alta, agora é correção. Vamos olhar no gráfico, olhar os dados e tentar entender quais são as probabilidades que temos daqui para frente, o que é que o preço pode nos entregar daqui para frente. Então vamos tentar entender um pouco também através da análise de sentimento no curtíssimo prazo. Vamos olhar o gráfico primeiro semanal, olhar o gráfico diário do Bitcoin, entender as tendências, depois a gente vai para a análise de sentimento, olhar o curtíssimo prazo para ver os dados, o que é que estão mostrando para a gente, o que é que pode acontecer daqui para frente. A gente sabe que as instituições sempre estão em busca de captar liquidez. Será que elas estão satisfeitas com a liquidez que elas captaram ou ainda tem mais busca por captação de liquidez? Vamos para o vídeo entender o que é que está acontecendo com o mercado cripto hoje. A propósito, eu sou o Genaro Ramos, criador e desenvolvedor das Nemas. Nemas Strategy, indicador que a gente vai usar agora para poder fazer nossas análises. Vamos para o vídeo. Vamos iniciar aqui a análise com o gráfico semanal do Bitcoin. A gente pode reparar que a gente se deparou com uma resistência muito interessante aqui no Bitcoin no semanal. Inclusive, essa NEMA aqui, rosa, né, já tinha servido como um suporte bem interessante para o preço, até que agora ela virou uma resistência. Então, a gente vê o preço aí agora trabalhando embaixo dessa NEMA, que vinha trabalhando por cima, né, rompeu aqui essa zona. Então, ele vinha agora trabalhando por cima dela, demonstrando força. Aqui a gente teve a resistência que não deixou o preço, né, romper, né, seguir adiante depois que rompeu o topo histórico aqui nos 108 mil dólares. Foi essa NEMA amarela aqui. Então, uma zona também muito importante, caso o preço retorne aí a subir, procurando novos topos históricos, e ela agora está posicionada nos 113 mil dólares. Vamos voltar aqui agora para a gente tentar entender essa movimentação de preço. A gente teve aí um bom avanço do preço, boa movimentação de alta, e o preço devolveu rapidamente aí uma correção que chegou aí a 10%, para 9 pouco, quase 10% de correção. Então aqui pelo semanal, a gente vê claramente, vou apagar aqui agora essas ilustrações para a gente ver uma zona muito interessante pelo price action, que o preço vem respeitando aqui no semanal, né? Então, a gente tem que estar de olho aqui nesse suporte que a gente tem aqui pelo price action, que é essa caixa aqui. Então, a gente tem uma zona aqui que vai vamos terminar de marcar aqui, pegar todos esses fundinhos aqui. Então, a gente tem esse quadrante aqui muito importante, que vai dos 90.781 dólares até os 92.518. Melhor dizendo, vai dos 98.518 até os 90.727. Então, essa aí é uma zona que a gente tem como muito importante, um suporte de price action muito importante. Então, o preço vem respeitando já 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas já. Então, muito importante essa zona. A gente vinha fazendo os topos ascendentes, agora a gente vem fazendo topos descendentes e respeitando sempre essa zona aqui de fundo, né? Então, vamos ficar de olho nessa zona. Muito importante que o preço siga respeitando, caso a gente queira ver a movimentação de alta acontecer, né? A gente está vendo pela tabela aqui, temos agora em 5 minutos e o 15 querendo dar compra. Porém, vemos aí na tabela do 30 ao 12 horas, né, dando venda em padrões de baixa. O diário segue em alta. Vamos olhar aqui agora como é que está esse gráfico diário. Então, a gente está vendo o preço aí agora voltando para o range das duas NEMAs centrais, e o gráfico diário está faltando aí 40 minutinhos para fechar o gráfico diário. Então, muito interessante que ele feche aqui acima, pelo menos, dessa segunda média dessa NEMA inferior, que ela está aqui agora posicionada nos 94.429. Então, vamos ver se o preço se mantém acima dessa zona aí, bem interessante para ele fechar aqui no diário. E se permanecer aí, né? Então, o candle fecharia acima dessa zona, fecharia acima das duas NEMAs centrais do diário, que seria muito interessante. Porém, a gente tem que ficar atento, como eu já venho falando, aos padrões de divergência que a gente vem ver das NEMAs aqui em tempos gráficos menores, né? Como no 20 horas, a gente está vendo aí que tem uma divergência, né? As NEMAs trabalham através de análise das NEMAs através do comportamento, principalmente do comportamento dessas duas NEMAs centrais, né? Que eu chamo elas de NEMAs centrais. Elas são as únicas que mudam de cor,
Todas as outras são suportes e resistências. O preço acaba interagindo muito, e essas duas linhas centrais aqui também são suportes, como você vê aqui o preço interagindo com elas aqui no gráfico de 20 horas. Porém, o comportamento delas é o mais importante. Então, quando elas estão juntas, elas mostram para a gente a tendência, primeiramente. Então, se a tendência é de alta, a tendência é de baixa, a cor das nemas indicam praticamente isso. Elas estão acima das nemas, o preço está acima das nemas, elas na cor branca, tendência de alta, abaixo das nemas, as nemas na cor laranja, tendência de baixa. Só que isso acontece de uma forma fractal. Então, cada tempo gráfico a gente vai ver tendências diferentes, né? Então, são ondas diferentes, e obviamente a gente tem que priorizar os tempos gráficos maiores, as tendências dos tempos gráficos maiores. E outro ponto muito interessante das nemas, além delas mostrarem a tendência, elas vão mostrar se a tendência está forte ou fraca, ou vem enfraquecendo, na verdade, né? Então, quando as nemas estão juntas, trabalhando juntas, como a gente está vendo aqui, ela está mostrando para a gente que a tendência está forte. Então, as duas nemas próximas ou juntas, né, a gente está bem próxima, preço bem distante aqui, trabalhando em cima das nemas coloridas, isso é uma tendência forte. Quando as nemas começam a se afastar uma em uma direção e a outra em outra direção, e principalmente começam, né, esse afastamento é uma divergência, isso aqui já mostra enfraquecimento. Quando as duas começam a apontar para baixo, e as duas na cor laranja, a gente está vendo um possível início da tendência de baixa, caso o preço continue trabalhando aqui abaixo dessa segunda nema né, inferior aqui. Então, é mais ou menos assim que a gente analisa, que eu analiso as nemas, que ela funciona, que ela passa os sinais para a gente. Então, a gente tem que estar atento aí agora nessa movimentação que a gente está vendo, nessa divergência que está existindo aqui nesse gráfico de 12 horas. Então, eu estou muito atento a esse movimento. A gente tem zona, que é muito importante. O preço precisa, se o preço romper essa segunda nema aqui, voltar para o range, já seria interessante, pelo menos já seria um ponto mais de alerta, que a gente poderia voltar a atacar aqui essa segunda nema superior. Porém, se o preço se mantiver abaixo dos 96.940, que seria a segunda nema inferior aqui dessas centrais, isso não seria nada bom, poderia estar indicando que a gente está iniciando e permanecendo dentro de uma tendência de baixa, né, e ganhando força a tendência de baixa, a gente poderia voltar a atacar aqui essa zona que a gente tem de suporte. Inclusive, a nema lilás está aqui colada na base dessa zona, desse quadrado que eu falei para vocês, que é o suporte que a gente tem muito importante. Essa nema lilás também é muito importante que o preço respeite ela, né? Se a gente vai atacar também, vai perder a nema lilás, vai perder esse quadrante aqui, que também é muito importante para o semanal. Vamos ficar atento nessa região aí, né? Os 90.781 tá aí como ponto mais crítico aí. Eu acredito que é muito importante que o preço siga respeitando essa zona, né, desse suporte, para a gente ver o preço esboçar nova tentativa para movimentações de alta, né? Voltar aí ter força para romper topos históricos e continuar essa movimentação tão esperada de alta que a gente quer. Obviamente que não tem por que se desesperar caso isso vai acontecer, que ele continue em movimentação de baixa e romper. O mercado sempre é feito de movimentações de alta e de baixa, e claro que nas movimentações de baixa a gente tem que aproveitar como boas oportunidades para poder recomprar ou comprar o ativo, né? Então, nunca comprar em topo e sim procurar comprar nas correções. Então, nas partes dos topos a gente está distribuindo, enquanto o preço vai corrigindo a gente vai recomprando, tendo caixa para recomprar. Então, isso aqui é importante, ter uma boa estratégia para poder ter caixa quando o preço corrigir e não estar em desespero, totalmente comprado, e ver o preço corrigir, você está 100% comprado e não tem mais o que fazer, porque você não tem mais caixa para recomprar barato. Então, é basicamente isso. Claro que cada um tem uma estratégia diferente, vai depender da sua forma de olhar para o mercado, do seu psicológico, né? Como é que você lida com toda essa movimentação, volatilidade e possibilidade de volatilidade do preço, né? Então, sua carteira também, né? Então, basicamente isso. S&P 500 a gente está vendo aqui também que veio de uma correção, então acho que isso aí ajudou, né, incentivou o Bitcoin, a correlação com o Bitcoin ainda é muito alta. E a gente está vendo aqui no gráfico diário a divergência, alguns padrões de baixa aqui pela tabela vindo das nemas, né, chegando aqui em tempos gráficos maiores, até os 6 horas tem, né, claramente aqui padrão de baixa no S&P 500 pelas nemas. E no gráfico de 2 dias a gente está vendo aí a divergência chegando. Essa divergência aqui, iniciando, né, o preço vinha, como eu comentei para vocês, as duas nemas centrais juntas, mostrando força nessa movimentação do S&P 500, e ao momento que ela começou a divergir, apesar do preço continuar subindo, já dá um ponto de atenção, porque a gente pode estar diante de um enfraquecimento nessa movimentação, ou seja,
se esgotando a força na movimentação de alta dos compradores aqui no S&P 500. Isso já aconteceu antes, nessa movimentação, essas divergências acontecem muito frequentemente em todos os ativos, e no S&P 500 acontece bem dessa forma, ela vai divergindo de forma mais suave do que os ativos, do que o criptomercado. A gente vê no criptomercado divergências mais bruscas, digamos assim, né? Elas estão juntas e divergem muito rapidamente e o preço começa a trabalhar abaixo. Aqui no S&P 500 você vê que elas começam a se afastar, faz tipo um V, né? Como a gente está vendo aqui, até que o preço começa a trabalhar por baixo delas e as duas estão apontando para baixo na cor laranja. A gente sabe que está iniciando uma tendência de baixa, principalmente quando isso acontece aqui no gráfico de 2 dias. Então, a gente está falando aqui da correção, a gente está vendo aqui a correção que teve em 2022 e a gente está vendo aqui do topo ao fundo aqui, com a correção de quase 30% do S&P 500 e com certeza isso aqui impactaria no criptomercado, né? Uma correção como essa aqui no S&P 500 impactaria bastante no criptomercado. Então vamos ficar de olho aqui nessa movimentação, nessa divergência no gráfico de 2 dias aqui também no S&P 500. As duas EMAs estão brancas ainda dentro da tendência de alta, porém essa divergência já mostra uma atenção, me diz para ter atenção, que pode ser que o preço esteja enfraquecendo a movimentação esteja enfraquecendo para possível início de uma movimentação corretiva. Vamos ficar atento também no S&P 500 para acompanhar. Isso aqui, gráfico 2 dias, isso aqui pode demorar para acontecer, obviamente. Né? Você vê que do momento que o S&P 500 começou a divergir aqui, né, que as EMAs começaram a divergir aqui, é o início da divergência aqui, até lá o preço começar a corrigir, foram 252 dias. Obviamente a gente já está aí divergindo há um tempo, né? Vamos ver até aumentar essa divergência aí, mas pode demorar mais alguns dias, inclusive até meses. Então é só ficar atento mesmo, que isso aqui, claro, é longo prazo. Vai demorar mais um pouco de acontecer. Agora vamos para a dominância do Bitcoin. Vamos falando muito desse gráfico aqui do diário, as EMAs mostram um padrão de baixa na dominância, porém a dominância precisa estar respeitando, né, essas duas EMAs centrais e se mantendo abaixo das duas. É muito importante. Esse pullback eu estava esperando ele acontecer, né? O ideal seria que se mantivesse aqui abaixo dessa EMA central, que estava no 57,88%. Porém, ele rompeu aqui e está querendo voltar já para o range aqui, abaixo das duas EMAs centrais, que é interessante. Para as altcoins seria muito interessante a gente ver isso acontecer. A dominância fechando aí abaixo dos 57 e 57,88 seria muito interessante para as altcoins. A gente vê as altcoins ganhando força, voltando, né, a subir aí. A dominância, ponto muito importante, enquanto a dominância estiver subindo, se mantiver subindo, as altcoins tendem a sofrer e tendem a corrigir com mais força. Né? Enquanto a dominância voltar a corrigir, mesmo que o Bitcoin venha a corrigir, com a dominância caindo, as altcoins tendem a sofrer um pouquinho menos. Né? Então, dominância é ponto chave para quem está aí comprado nas altcoins ou pensando em investir nas altcoins, está sempre de olho aqui nessa movimentação. O preço voltar, a dominância voltar para o range aqui baixista, começar a trabalhar aqui por debaixo, acredito que a gente vai ver as altcoins movimentando bem, principalmente se o Bitcoin voltar a subir, com a dominância caindo, o Bitcoin subindo, a dominância caindo, a gente vai ver as altcoins desempenhando bem, a alt-season que todo mundo está esperando pode começar, mas claro que a gente precisa ver a dominância tá caindo e também a gente quer ver o Bitcoin também subindo, para impulsionar ainda mais as altcoins, seriam mais interessantes dos cenários aí para acontecer. Dá uma olhada aqui também na ADA, algumas altcoins nesse cenário aí, cenário bem semelhante, né? A ADA Cardano tá aí, uma das criptomoedas que muita gente estava subjugando, inclusive, né? Não estava acreditando, mas que acabou surpreendendo bastante. Ela fez um padrão de alta aqui pelas NEMAs, e essa movimentação da Cardano já fez uma movimentação de alta muito boa, até o topo ela já chegou a ter 286% de lucro em pouquíssimo tempo, aí, dos 27 dias. Então a movimentação da Cardano foi excelente. Porém, a gente também está vendo que já segurando aqui bem no suporte do diário, o diário ainda está em padrão de alta pelas NEMAs, porém em gráficos e tempos gráficos menores, como a gente viu 12 horas, que o Bitcoin ali também está com essa divergência baixista, a ADA também acompanhando, tabela da ADA aí do 30 minutos ao 12 horas, dando venda também. Então, atenção aí também aos altcoins que já desenvolveram bem, né? Trazer esse panorama que eu gosto de trazer aqui das 6 altcoins diferentes, entre elas aqui, tempo curtíssimo, né? Aqui, 10 minutos que eu estou trazendo para vocês. Alguns padrões de alta começando aí, mas bem discretos, ainda 5 minutos, nem chegou ainda no 15 se estabelecer em todas, né? Aqui na Uni já tá, um padrãozinho também interessante começando. Então, ficar de olho aí, pode ser que a gente veja um pullback aí nas altcoins em breve, né? Que esticou muito para baixo,
Então, bem provável que o preço venha dar uma respirada também. Vamos dar uma olhada aqui na análise de sentimento, que é para a gente fechar essa análise com chave de ouro. Vamos olhar aqui primeiro, olha o order book já pescando ali, mas primeiro vamos falar aqui dos dados da análise de sentimento, né? Muita gente acredita que tem alguma receita de bolo, vieram me perguntar sobre o ratio, né? O ratio, quando está negativo, o preço vai subir para poder liquidar e estopar as pessoas. Quando o ratio está positivo, o preço vai corrigir. Não é uma correlação assim, não existe estratégias dentro da análise de sentimento que seja com números exatos, né? Eu não vejo a estratégia da análise de sentimento dessa forma. São dados e a gente precisa combinar a leitura dos dados. Quando eu quero falar, eu separo sempre a análise de sentimento como uma diferença principal para a análise técnica. A análise técnica traz probabilidades de movimentação de preço. A análise de sentimento, com a sua interpretação, você também vai ter certa probabilidade, né, de movimentação de preço, obviamente, mas você vai precisar interpretar sempre os dados, os indicadores. E não existe um padrão de dado numérico que você tenha como base para anotar e falar, pronto, essa receita de bolo, quando tiver esses valores aqui, eu vou entrar. Até porque em cada altcoin vai mudar esses valores, em cada período digamos, de alta, de baixa, o período do ano pode mudar, o período do ciclo pode mudar. Então, assim, a gente vai ver coisas acontecendo aqui, dados, combinações de dados bem diferentes e realmente a interpretação que conta, você entender o contexto do mercado, o que é captação de liquidez, o que é liquidez, o que é movimentação de preço, o que é manipulação de preço. Então, tudo isso tem que entender para a gente poder realmente, para que realmente a análise de sentimento ajude e auxilie na estratégia, né? Então não é só uma receita de bolo aqui, tem um pouco a mais, é questão mesmo de entender, entender cada dado para poder interpretar da forma correta. Vamos lá. Preço, digo, mesma coisa, segue com a movimentação que é o Open Interest. O preço vem corrigindo e o ponto positivo que eu vejo aqui ainda é o Open Interest segue corrigindo. Isso é muito bom, não mostra ainda interesse, nem muita força, apesar de ter corrigido bastante, não mostra interesse por essa correção pelo Open Interest, né? A diminuição dos contratos à medida que o preço vai caindo. Tudo bem que a gente teve bastante posições sendo liquidadas, isso conta sim, conta, tem como falar que não, porque a gente está falando aqui de quantidade de contratos, então à medida que o preço vem caindo, que a gente vai estopando e liquidando, a gente sabe que contratos estão sendo obrigados a serem encerrados, estão saindo players mesmo ali, os contratos realmente estão diminuindo, então é normal que o Open Interest caia, né? Porém, é interessante ainda tiver essa movimentação ainda, não tem como eu afirmar que não tem desinteresse ainda por essa movimentação, por esse dado aqui do Open Interest. A gente teve sim bastante captação de liquidez, não dá para negar, né? Tivemos aí vários candles de vendas a mercado bem grandes, né? Candles com quase 700 milhões de dólares de vendas a mercado, então olha para cá. Desde essa zona que o preço iniciou a correção, olha esse quadrante que a gente tem aqui de candles que foram posições de compra, de vendas a mercado, ou seja, sardinhas se assustando com a correção e vendendo desesperadamente. Obviamente, eles estão vendendo para alguém. E quem está comprando, possivelmente, nessa situação de medo de correção, são as instituições. Então, isso é captação de liquidez. Também tivemos bastante posições de long sendo estopadas e liquidadas, uma sequência aqui. O outro ponto que eu não vejo como negativo, mas não é crucial, esses pontos aqui são bem interessantes para o preço dar uma recuada, poder fazer um pullback e respirar, na verdade. Porém, a gente tem aqui o aumento do rate. O que significa? Aumento, entrada de posições de long. À medida que o preço foi corrigindo, a gente viu uma entrada de posições, aumento da entrada de posições de long. Então, nessa pernada aqui, trouxe mais players em posições de long. E o que é que isso quer dizer? O que é que isso conta? O que é que isso tem a ver? E aí que a gente estava falando de captação de liquidez. Então, se o preço vem corrigindo e vai entrando mais posições de long, tem posições de long sendo estopadas e liquidadas, porém vem entrando mais à medida que o preço cai, a gente vê várias posições de long sendo estopadas e liquidadas, porém o preço continuou corrigindo e essas posições foram aumentando. O que é que isso significa? Que se o preço continuar a correção para cá, a gente vai ver essas posições aqui sendo liquidadas aqui para baixo. Então, as instituições podem captar ainda mais em liquidez caso eles façam o preço continuar caindo, porque a gente sabe que o ratio vem aumentando bastante. Agora, um ponto também para balancear é que a gente já teve bastante venda. Isso aqui é o CVD, que ele está pegando ali o acumulado de vendas a mercado, compras e vendas a mercado, e está aí entre as mínimas históricas. Não significa que a gente está aí no talo de vendas a mercado. Ou seja, as sardinhas estamos em máximas assim, de vendas a mercado pelas sardinhas. As sardinhas já venderam bastante.
Então isso pode também ser um sinal positivo para final de correção. A gente tem que estar atento aí com esses dados. Como eu falei para vocês, combinação de dados, os dados mudam, não são exatos, não tem números exatos, é parcial de interpretações diferentes. Então eu estou aqui fazendo minha análise, essa é a minha interpretação desses dados. Obviamente, outro analista de análise de sentimento pode olhar para esses mesmos dados e ter uma interpretação diferente desses dados. E tudo bem, né? Cada um vai ter sua visão, cada um vai ter sua interpretação. Então, é isso aí, galera. Eu acho que a gente está aqui olhando para finalizar, vamos olhar aqui agora as ordens. Eu deixei essas mensagens aqui, eu tinha até visto mais cedo, que é muito interessante essas mensagens aqui de alerta. 225 bitcoins, um total de 21 milhões de dólares, foram transferidos de uma carteira desconhecida para uma carteira Kraken. Ou seja, transferiu de uma carteira desconhecida para dentro de uma corretora. É que significa que tem instituições querendo realizar seus bitcoins, vender seus bitcoins. Elas estão transferindo para a corretora porque elas vão vender. Então, se tem muitas instituições querendo vender e realizar, a tendência é que o preço possa continuar caindo. Então, não é interessante que a gente veja aí instituições mandando seus bitcoins, tirando das suas carteiras, mandando para a corretora para poder realizar. Isso é um sinal de que o preço pode continuar corrigindo. Então, a gente tem que estar atento aí também a essas movimentações. Aqui, ó, outro alerta que chegou, 382 mil bitcoins, né? Não, 82 bitcoins, com um total de 36 milhões de dólares transferidos de uma carteira da Binance para uma carteira da Binance. Ou seja, a galera aí já movimentando seus bitcoins, acredito que também tentando realizar aí. De uma carteira Bitcoin para uma carteira Bitcoin, significa que pode estar tirando da carteira Spot para uma outra carteira, não sei. Isso aí não dá para entender direito, normalmente é bem claro quando a gente vê tirando de uma carteira desconhecida e levando para dentro de uma corretora, a gente sabe que eles estão a fim de realizar. E também acontece o alerta ao contrário, quando eles estão, né, eles já compraram bastante bitcoins, estão tirando os bitcoins das corretoras e mandando para carteiras desconhecidas, para suas próprias carteiras, né? Então, esses alertas chegam também, não é o que está chegando aqui agora nesse exato momento, nesse caso. Vamos ficar atento aí, galera, essa movimentação, sempre olhando também a análise de sentimento e os padrões das lemas ali que vão mostrar para a gente também quando estiver ganhando força, algum padrão de alta, ali que tiver algum sinal claro de recuperação, mas a gente tem que estar atento sempre, quem manda são as instituições, a movimentação de preço, captação de liquidez, então sim, o preço pode ir para qualquer direção, mas sempre vai em busca de liquidez. Aqui pelas ordens, pelo order book, a gente está vendo aí que se mantém aquela zona que eu tinha comentado com vocês, já ali que vai basicamente dos 90.146 e até os 85.000, 84.900. A gente tem aí 377 bitcoins posicionados nos 85 mil cravados, na verdade. Nessa zona aqui também a gente tem algumas ordens. É uma camada de ordens interessante, não são ordens gigantescas, mas é uma boa camada, ou seja, querendo ou não, o preço teria certa dificuldade de ultrapassar essas ordens se elas se mantiverem quando o preço chegar, se o preço vir a chegar nessa região. Então a gente tem aí um cenário bem interessante, lembrando que semanal a gente continua em alta, né, no Bitcoin, gráfico semanal, a gente está em alta, então a gente tem ainda suportes, né, eu comentei com vocês que a gente tem essa caixa aqui, mas mesmo que a gente venha a romper essa caixa aqui, vai se permanecer em alta no semanal. Quando essas duas linhas estiverem em branco, o preço trabalhando em cima dessas duas linhas centrais, aqui no semanal, o preço está em alta. Ou o padrão, ainda estamos em alta. Então essas linhas aqui estão agora posicionadas nos 69 mil dólares, mesmo que o preço venha a romper aqui, chegue aqui embaixo, ele pode voltar a subir. Então ainda estaríamos em alta aqui pelo semanal. Então a gente tem que estar atento a isso também. Mesmo que entre em baixa em outros tempos gráficos, a gente tem que olhar o semanal aí, que é muito importante o gráfico semanal, que a gente se mantém em alta. Você vê que a gente teve também essa correção, buscamos interação com as linhas centrais e continuamos forte aí a movimentação de alta novamente. Então vamos ficar atento a isso também e lembrando que esse gráfico semanal aí é muito importante. Eu estava falando pra caramba e não estava mostrando o gráfico, galera, foi mal. Aí todo desenho que eu estava falando era isso aqui, ó. Então a gente já retestou aqui uma vez, né? Então o preço veio aí também, ele pode vir aqui mais uma vez buscar interação com essas duas linhas centrais para continuar essa movimentação de alta. E elas estão posicionadas, como eu falei, no 69.800 e pouco e 68.185. Então vamos ficar atento a essas movimentações aí de preço. Claro que a gente tem que respeitar essas zonas aí que eu falei para você, muito interessantes, que respeite esse caixote aqui do Bitcoin. Então vamos acompanhar aí agora também pela análise de sentimento. A gente tem uma captação de liquidez muito grande, pode ser que o preço venha fazer um pullback, dar uma recuperada aí. Porém, ficar atento também ao rate, que vem subindo bastante, o que vai gerando
né, zonas de liquidez mais abaixo também. Você tem que ter um pouco de atenção em relação a isso. Espero que vocês tenham gostado. Quem não está no grupo de WhatsApp, todos os vídeos, eu vou convidar vocês. Clique no link aqui embaixo, venha fazer parte do nosso grupo de WhatsApp gratuito. Estou sempre lá trocando ideia. Todo dia de manhã cedinho, mando alguma análise, mando algum parecer sobre o mercado por lá. Estou sempre respondendo a galera, tirando dúvida também por lá. E também, quem quiser aprender gráfico do zero ao avançado, eu convido vocês para fazer parte do Meet, meu curso, que é um curso vitalício e ainda dou acesso ao setup das NEMAs por 6 meses, que vai a tabela, as NEMAs e a NEMA T3 também, que mostra compra e venda também no gráfico. Galera, espero que vocês tenham gostado. Mandem suas dúvidas, suas perguntas, moedas que eu analisem. Pode comentar aqui embaixo, venham fazer parte do grupo. E tamo junto até o próximo vídeo, família. Um abraço.